Boa tarde a todos. Dando início à sessão do Tribunal Pleno de hoje, eu comunico aos eminentes magistrados que o desembargador Marcos Moura está sendo submetido a uma cirurgia e eu estou aqui circunstancialmente e vou tentar, evidentemente, com a colaboração de todos os desembargadores, conduzir a bom termo esta sessão. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se há algum registro a ser feito por algum desembargador ou juiz. Senhor presidente, eu tenho um registro, se tiver... Pois não. Um colega mais... Eu gostaria de fazer um registro de felicitação ao nosso colega aposentado, presidente dessa casa, Caio Luiz Almeida Vieira de Mello, que foi nomeado ministro do Trabalho, né? O doutor Caio tem uma história pessoal e familiar de ligação profunda com a Justiça do Trabalho. Então, para nós, todos os integrantes, é muito importante nós sabemos que, nesse momento tão difícil para o direito do trabalho e para a própria Justiça do Trabalho, nós vamos contar com um apoio tão grande lá no Ministério do Trabalho. Então, gostaria de fazer esse registro. Pois não. Senhor presidente. Certamente com a adesão de todos nós. Adesão, senhor. Um registro Pois não, também, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, aderindo à manifestação do desembargador José Eduardo, mas eu gostaria de fazer um registro, tendo em vista a notícia dada por Vossa Excelência de que o nosso presidente se encontra sendo submetido a uma cirurgia no dia de hoje, ou nesta data, neste momento, os nossos votos de que a cirurgia transcorra da melhor forma possível e que ele se recupere brevemente e fique livre desses incômodos que o atormentam já há muitos anos. Nossos votos de felicidade, de breve recuperação ao nosso presidente, doutor Marcos Moura. Pois não. Seguramente com a adesão de todos nós e da toda representante do Ministério Público. Suporte bem essa cirurgia, essa licença posterior. Será registrado em ata. Volte logo. Bom, então eu submeto a apreciação Não demore muito. do decreto plenário à pauta da sessão anterior. Aprovada? Está aprovada. Então, vamos dar início ao pregão. Por favor, doutora Thelma. Começando pela pauta judiciária de processos físicos, item 1, agravo regimental 1671-2014-038, relator, excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto, agravante Universidade Federal de Juiz de Fora, agravados Elizabeth de Paiva Coelho, PH Serviços e Administração Limitada. Impedida, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Tem advogado inscrito? Não? A palavra, o relator. Presidente, eu conheço e nego o provimento ao agravo. Uma divergência? Assim se decide nos termos do voto do eminente relator. Pauta judiciária de processos eletrônicos. Serão apregoados os 2 incidentes para possibilitar a liberação dos convocados. Item 1, IUJ 11.798-56-2017, relatora, excelentíssima desembargadora Emília Facchini, suscitante, ministro relator da 7ª turma do TST, suscitado, desembargador primeiro vice. Item 2, IUJ 11.608-93-2017, relator, excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, suscitante, ministro da 4ª turma do TST. Sem açúcar e sem nada.
Vamos ao primeiro, então, né? A palavra o relator do processo, Pode liberar, porque já tá ótimo. Estou vendo e tendo notícia de que já há quórum suficiente e, portanto, estão à vontade para ser liberados os juízes convocados. Será uma honra a presença, mas, evidentemente, os afazeres chamam. Você vai sair do regime que eu te pago integral para você ficar sabendo o que você vai receber? Pedro Emília, Não, de jeito nenhum. 117, 98. América não. E a palavra, desembargadora Emília, é o 117, 98. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que a matéria não enseja grandes discussões, e eu detectei que um número bem razoável de desembargadores já, inclusive, lançou o seu voto. Então, indagaria Vossa Excelência se a gente poderia ir diretamente à conclusão com as duas opções apresentadas, porque eu acho que nós ganharíamos tempo. Esteja à vontade. Viu? Então, as duas opções apresentadas são as que estão aí na tela. Da minha parte, acolhendo, inclusive, sugestão da Comissão de Jurisprudência, eu estaria ficando com essa primeira opção. Há alguma divergência? Primeira opção? Sim. Não, eu tô Duas voltando com a opções. segunda. Eu também estou com a segunda, senhor presidente. Sim, não. Ok. Não havendo divergência, eu proclamo. Tem, presidente? Não, senhor presidente, eu voto com a segunda opção. A Vossa Excelência vota na segunda opção. Eu também, presidente. Pois não. Marlon. Talvez seja melhor colher os votos, não, presidente? Desembargador José Eduardo, desembargador Luiz Otávio Renault, desembargadora Paula Doutor Márcio. e o desembargador Fernando Viegas Peixoto. Vencidos. José Senhor Marcos. presidente, Zé Marlon também? José Marlon. E o desembargador Zé Marlon. Você também? Eu tô Lucas. Mais algum vencido? Tô Lucas também. Lucas Vanucci. E o desembargador Lucas Vanucci Lins. Primeira opção. Prevaleceu, portanto, Como é que ficou o... deu súmula, porque são... Quantos vencidos? Já tem 4 vencidos. Senhor presidente, Zé Eduardo, Renault, Zé Marlon, Lucas, doutora desembargadora Paula, Quantos vencidos? Vamos só ver quantos presentes. deu súmula. doutora Emília, a Unimed aqui, não, mas a Unimed, o TST tem substituído faz jus por tem direito, acho que ficaria melhor. Com a expressão faz jus. Eu, na verdade, acolhi aqui a sugestão da comissão. O que eu acho que tem? Nas súmulas antigas tirou essa expressão que parece... 26 votos com a primeira opção, súmula. Senhor presidente, só uma sugestão que o TST já reviu na sua jurisprudência, em vez de colocar faz jus, colocar tem direito mesmo, expressão mais no vernáculo. Faz jus é uma sugestão que eu faço. Apenas uma questão de redação, né? Se o colegiado entender por bem, em vez de não faz jus, não tem direito, eu não tenho nenhuma objeção, não. Faz. Tanto faz jus ou não faz jus. A sugestão do doutor Sebastião, ele está colaborando. Eu não tenho nenhuma Paciência, objeção, senhor pode. presidente. Então, poderia ficar, não tem direito ao recebimento de aviso prévio e multa de 40%, ao invés de não faz jus. Pois não. E assim se decide nos termos do voto da eminente relatora. O outro qualquer? Agora o item 2, o IUJ 11.608/93/2017. Relator, excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior.
Esse é uma IUG sobre a... questão da entidade pública, né? Não é isso? Bom, eu... Não é isso? Eu tenho apenas uma observação a ser feita O café tá ruim? aos eminentes desembargadores. Faz um café bom aqui, viu? É que já há, Às vezes é o usuário do café que tá ruim, né? O usuário da marca. já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal o som está pouco? Já há, é uma pequena observação antes que dê a palavra ao eminente desembargador José Eduardo, já há uma decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Roberto Barroso, exatamente que aprecia exatamente a matéria que ora é submetida a julgamento. Eu tenho a impressão que todos tiveram notícia da existência desse julgamento e, no voto do desembargador José Eduardo, existem duas opções. Senhor presidente, antes de passarmos à votação, eu poderia me colocar sobre essa questão? Perfeitamente. Na verdade, eu recebi essa matéria sobre o IUJ da responsabilidade subsidiária e fiquei muito incomodada com a possibilidade de acontecer esse julgamento. E tomei a iniciativa de remeter à Secretaria do Tribunal Pleno para que o presidente encaminhasse o material aos demais colegas. Na primeira turma, nós estamos com um problema porque houve reclamações constitucionais contra a decisão da primeira turma, no sentido exatamente da opção trazida pelo relator, desembargador José Eduardo. Nossa decisão era coerente com as decisões do TST, imputando à administração pública a responsabilidade subsidiária. Veio o julgamento daquela ADC 16 e nós fizemos um outro julgamento. E aí a gente passou a falar, como houve resto, não houve uma fiscalização eficiente. Ou então, o ônus da prova é da administração pública no sentido de que teria sido feita essa fiscalização, porque a fiscalização está prevista na lei de licitação. Só que no julgamento das reclamações constitucionais não foi esse o entendimento que prevaleceu. Encaminhei o voto, o ministro Barroso, em uma delas que eu cito inclusive em acórdão meu, fala que os tribunais do trabalho, em muitos casos, usam linguagem retórica, mudaram a argumentação, mas de fato continuam responsabilizando a administração pública de forma direta, sem perquirir sobre prova ou não de fiscalização. E mais do que isso, num dos parágrafos finais em que ele manda voltar os autos para a gente rejulgar em sentido diverso do que nós tínhamos julgado, ele fala, nesse contexto, penso que a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. É dizer, somente está autorizada a mitigação da regra do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, caso demonstrado que a administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte. Neste parágrafo, segundo a interpretação que fizemos na primeira turma, ele deslocou o ônus da prova da administração pública para o reclamante terceirizado. Quer dizer, o postulante, seja sindicato profissional ou seja trabalhador, ele teria que demonstrar que deu notícia do descumprimento reiterado das obrigações da prestadora de serviço e que ainda assim a tomadora se manteve inerte. Situação em que eu não encontrei em nenhum dos processos analisados sob a minha ótica nesse tribunal. Então, a minha preocupação é que se votarmos o IUJ e acaso prevaleça a opção 1, que é a tendência pelos votos que eu vi, nós vamos ter um problema muito grande, porque na hora de julgar... Filha, não vamos não, depois eu posso explicar isso. Tá, eu atendo ao julgamento do IUJ ou ao comando do Supremo que foi dado em reclamação constitucional. Senhor presidente, eu gostaria de prestar o esclarecimento como relator. Pois não, claro. A
a grande vantagem de fazer uma audiência pública sobre o tema que eu fiz foi essa. Julgo isso praticamente desde que ingressei na magistratura, quase 30 anos. Então, a gente acha que sabe de tudo sobre responsabilidade subsidiária, já enfrentamos tudo. Mas a riqueza da audiência pública, com todos os entes, o Estado, União, AGU, e com várias, esclarecendo aqui essa questão, e, sobretudo, o parecer do Ministério que retratou a posição do Ministério Público na audiência pública, que esteve aqui representado o procurador Helder, que atua no Supremo justamente dando na assessoria da presidência da Procuradora-Geral, ele esclareceu essa questão que estava passando, que atormentando a primeira turma, que realmente a primeira turma mudou a sua jurisprudência em face de determinações expressas de reclamações que foram julgadas monocraticamente pelo ministro Barroso. Houve a determinação do ministro Barroso com os processos, e nós temos que acatar, né? Juiz, a primeira coisa que tem que saber é obedecer, né? Acatamos prontamente. Mas o procurador Helder esclareceu que essa posição é a posição isolada do ministro Barroso e trouxe aqui decisões monocráticas que estão transcritas no meu voto da ministra Rosa, dizendo o contrário e falando que como no acórdão do Supremo não foi definida essa questão, isso é uma posição do ministro Barroso, essa questão ficou aberta, né? E ela entende justamente o contrário do ministro Barroso. Nas reclamações da ministra Rosa, que foram distribuídas para ela, que ela julgou monocraticamente, foi julgado exatamente o oposto do que o ministro Barroso, nas reclamações que foram para oriundas da primeira turma. Então, a questão realmente está em aberto. Aqui, qualquer posição que o tribunal adotar, nenhuma delas vai confrontar com a posição do Supremo, né? E isso, o parecer do Ministério Público é uma obra-prima, né? Todos viram, né? Tiveram a oportunidade de ler o parecer. O parecer esclarece isso com profundidade. Poucas pessoas no Brasil têm um conhecimento tão profundo da jurisprudência cotidiana do Supremo Tribunal Federal, não só das turmas, como também das decisões monocráticas, como o procurador Helder, que veio aqui, que participou da nossa audiência pública aqui do tribunal. Então, na turma, nós estávamos vinculados àquela reclamação do ministro Barroso, evidentemente que nós alteramos a jurisprudência. Bom, mas aqui é outra questão. Nós não estamos sujeitos a nenhuma reclamação quanto a esse tema, né? Então, aqui vamos decidir, cada um de acordo com a sua convicção. E qualquer uma das convicções não tem posição do Pleno do Supremo sobre ela. Tem uma posição da ministra Rosa e outra do ministro Barroso, as duas em sentido contrário. Então, podemos ficar à vontade para adotar qualquer uma das duas opções. Posso pedir São duas ou três opções? São duas. São duas, né? Bom, Mas assim, há um pedido de Senhor extinção presidente, da reclamação. Pela ordem, senhor presidente, Há uma pela ordem. sugestão do Ministério Público. Por coincidência, hoje também eu peguei Mas sim, me diz- tomei conhecimento de uma instrução normativa, número 6, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Recente, essa instrução normativa é de dia 6 de julho, saiu até hoje que eu peguei. E nessa instrução normativa está orientando exatamente, dispõe sobre cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, quando a execução aqui fala de indireta de obras, mas que aplica do mesmo jeito, no âmbito da administração pública federal, indireta, autárquica e fundacional. E aqui, inclusive, fala da obrigação do ente público de fiscalizar tudo. Inclusive, aqui embaixo fala assim, ó,
Isso, inclusive, tem que constar do edital, e aqui embaixo ainda fala, a fiscalização por amostragem tem por objetivo permitir que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados no final de cada ano da contratação. E aqui vai falando de irregularidade, ela pode rescindir o contrato, tem que comprovar, traz todas essas obrigações, comprovar hora extra, tem que fiscalizar para hora extra de sítio coletivo, cumprimento de sítio coletivo e assim por diante. É uma instituição nova, que saiu agora, que ajuda também a entender essa questão, dizendo qual da obrigação do ente público de fiscalizar. É só um adendo só. Reforçar a primeira tese. Bueno, pelo que eu pude perceber, a desembargadora Maria Cecília talvez esteja levantando uma questão de ordem, porque a turma na qual ela atua recebeu a ordem para novo julgamento. É isso, desembargador? Sim, sim. E por causa dessa ordem do ministro Barroso, foi inclusive no gabinete do Dr. Emerson que os processos foram julgados, todos os processos julgados no âmbito da primeira turma, hoje, estão suspensos agora, sobrestados, mas os anteriores, todos, o voto é no sentido de excluir a responsabilidade da administração pública. Só nos processos das reclamações. Nós, achando que essa era a posição do Supremo, mudamos, mas o parecer esclareceu que não. E a decisão está em aberto e já tem decisões da ministra Rosa justamente em sentido contrário. Pois é, como esse tema está no Supremo, não seria mais prudente que nós suspendêssemos, não? Ele vai ficar suspenso lá. Desembargador Sebastião Geraldo pediu a palavra. Senhor presidente, nós temos a seguinte situação. De fato, temos que julgar a IUJ que o TST mandou. Até acho que nem seria muito adequada, porque ela está sugerindo que a solução passa pelo ônus da prova, e o Supremo diz que não é pelo ônus da prova que passa a solução. No julgamento que foi feito, estava 5-5, chegou um voto para desempatar, e o voto não deixou linhas muito claras a respeito. Então, mas tem uma decisão que foi adotada pelo Supremo, pelo Tribunal Pleno, e fixou o tema 246. Então, já que nós temos que julgar, o meu receio, eu li com cuidado o voto do desembargador José Eduardo, o meu receio é, se adotar qualquer das duas posições, nós estaremos dizendo para, especialmente para o juiz de primeira instância, para o judicionado, que basta pelo ônus da prova julgar. E o Supremo já, em mais de um momento, disse que pelo ônus da prova só, não é automático a aplicação. Então, diante da situação que se firmou com o julgamento plenário do Supremo, eu acho que nós precisamos julgar, arranjar uma saída intermediária também na mesma ótica adotada pelo Supremo, para sinalizar para os nossos juízes, para nós mesmos aqui, e para o jurisdicionado. Então, eu acho que é um ônus da prova mitigado, que não é de aplicação automática, e conjugado com outros elementos de prova. É claro que, se hoje em dia o advogado for mais cuidadoso, ele vai buscar lá na Lei 8666, o doutor Zé Murilo estava lendo ali, a Lei 8666 estabelece que todo contrato deverá ter um representante designado para acompanhar a execução. Então, no artigo 67 da mesma Lei 8666. Diz ainda que vai ter um registro próprio de todas as ocorrências, então basta requerer ou exibir esse elemento para ter a prova produzida. Agora, como nós precisamos resolver o IUJ, eu fiz uma sugestão de um tema intermediário, contemplando, sim, o ônus da prova, que é objeto do IUJ, mas indicando que só por ele não é possível fazer o julgamento, porque, senão, aí estaremos violando a decisão plenária do tema 246, que fixou precedente no Supremo. Acho, portanto, que podemos julgar sim, mas não adotar simplesmente o ônus da prova, demonstrando que hoje, com ele somente, não cabe o julgamento diante do que foi decidido pelo Supremo. Pois não. Senhor presidente, eu posso manifestar sobre a divergência? Claro. Relator? Tem a palavra. Bom, quanto à proposição do eminente desembargador Sebastião, responsabilidade do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho e terceirização para que não seja imputada a responsabilidade subsidiária. Eu não me oponho a esse verbete, né? Eu só não concordo de forma alguma com a extensão do pensamento do desembargador Sebastião, porque o parecer
é claro nesse sentido de que não foi isso que o Supremo deixou em aberto a questão. Mesmo porque não se confundem os planos processuais de ônus da prova com o plano do direito material da responsabilidade da culpa. O que o tribunal está decidindo é que não se trata de responsabilidade automática ou responsabilidade objetiva. Depende de culpa. Que tipo de culpa? Pode ser, por exemplo, tive um caso outro dia, o ente público tinha 1 ano que não pagava a empresa terceirizada, 1 ano. Né? E nós vamos dizer que, por isso, ele não agiu com culpa? Né? Tem culpa. Então, tem vários tipos de culpa. Agora, quanto a uma das obrigações, uma das hipóteses fáticas que pode configurar culpa, é a fiscalização ou não. Né? A fiscalização ou não pode também decorrer. De quem que é esse ônus da fiscalização? É isso que nós vamos. Agora, se na turma, a turma quiser decidir que não é isso apenas que demanda, aí eu acho que nós temos que deixar isso para a turma definir, para cada uma das turmas definir. Mas eu não concordaria com a ratio decidente que atrelasse a necessidade de dar outros ônus da prova, porque senão não existe ônus da prova, né? Senão não tem ônus de fiscalização. Se só com a falta de fiscalização não vai responsabilizar, é a mesma coisa que não existir isso. Então, eu até, se houver um consenso, eu até voto esse verbete proposto pelo desembargador Sebastião Geraldo, mas sem atrelar essa outra conclusão. Sim, mas Vossa Excelência já está entrando no julgamento do mérito. Na verdade, o que eu percebi é que a desembargadora Cecília está entendendo que nós não podemos votar. É isso, desembargadora? Eu penso que a início seria isso, porque já tem decisão do Supremo no sentido de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas, esse é o tema 246. Decisão monocrática do ministro. Não, esse aqui é o tema 246, é a tese que foi fixada. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da lei e tal. Quando a gente fala, olha, o ônus da prova é do órgão público e ele não se desincumbiu de mostrar que fiscalizou, o que o ministro Barroso falou? Isso significa transferir automaticamente. Na verdade, foi essa a interpretação. Na verdade, ele sem dizer claramente, ele entrou na inversão, o problema do ônus da prova, né? Sem dizer claramente. Mas, tendo em vista, desembargador Zé Eduardo, eu vou fazer uma proposição aqui, porque, tendo em vista a questão de ordem levantada pela desembargadora Maria Cecília, eu gostaria de ouvir o tribunal, todos os membros, se devemos ou não votar, como questão de ordem. Se devemos votar, adotaremos, se o resultado for pela votação, adotaremos uma das alternativas. Se for pela não votação, não se vota. No primeiro momento seria isso. Não, eu acho que se for explicando, procurando explicar de uma forma mais clara, a primeira opção é no sentido da responsabilidade subsidiária, ônus da prova da entidade pública. E a segunda opção seria do empregado. Ou seja, nós estamos julgando o ônus da prova, assim como está no voto, embora não dito claramente, como está na decisão do ministro Barroso, que ele inverteu. Ele falou, não, se fizermos a primeira, nós estaremos afrontando a decisão do Supremo. Se formos na segunda, estaremos indo ao encontro da decisão do Supremo.
Ou seja, em uma opção, afrontamos, em outra, concordamos. Se concordamos, para que julgar? Se vamos ao encontro, se vamos afrontar, aí é outra história. Então, se não julgarmos, eu acho que, tendo em vista, me parece que é isso que a desembargadora Maria Cecília quis dizer, eu acho que, tendo em vista a manifestação do Supremo Tribunal Federal, perdeu o objeto. Mas a gente devolve, o que eu queria saber é isso. A gente devolve para o TST, falando Eu que o sei que eu Pleno estou num entendeu isso. constrangimento, uma coisa Sim, por que não? Porque veio... Não, isso eu só vou está dando. Encaminhamento. Pelo que eu entendi, Se acolhida a sugestão da doutora Cecília. Aí o tribunal faz um ofício devolvendo para o TST e falando que esse UJ não vai ser julgado, tendo em É prejudicado. não, ele foi... seria isso. Senhor presidente, talvez seja melhor converter o julgamento do incidente em diligência e levar essa informação Não, para o mas juiz se supremo vai informar o da, Supremo que está da acolhido. guinada de jurisprudência do STF pedindo um direcionamento. Se o TST vai readequar a propositura ou você vai insistir que a gente vote como está. É bem provável que ele readeque. Sim, eu vou fazer o E teria seguinte, que ser o verbete ciente da ilegalidade, é o que diz aqui o Supremo. Quanto Ciente ao da ônus da ilegalidade é do ente público antes da prova. Ele tem que estar ciente de que a empresa incorreu em inadimplência. a questão é complexa, ela é muito sensível, porque a turma da desembargadora Maria Cecília já foi a turma da desembargadora Maria Cecília, foi determinado o julgamento em razão de uma reclamação. É isso, desembargador? Em razão de uma reclamação Refazer o julgada julgamento. procedente no Supremo. Do Barroso. É essa decisão que eu mandei aí, é de processo lá do doutor Emerson. Mandou voltar os autos para que a gente refizesse o julgamento, Julgou procedente a excluindo, já deu o sentido do julgamento, é para excluir a responsabilidade. Eu também recebi um acordo ontem do ministro Barroso, ainda nem li ele, o acordo, não chegou ontem à tarde. Só recebi o ofício, né? Que foi encaminhado pela vice-presidência ou pela presidência. O ofício Pela chegou vice. ontem Pela vice. E o processo chegou. É do Barroso também, do ministro Barroso. Pela vice. E é um caso de Execução? terceirização ilegal Terceirização. da CEMIG. Sim. Aqueles cabeamentos de Sim, linha, aqueles negócios. Então, nem sei de que turma que eu estava quando eu julguei aquilo, porque quando eu recebi o ofício, na hora que o processo chegar, tudo bem. Aí o processo chegou ontem, como eu estou preocupado com o nosso pleno aqui hoje, com a sessão da 13ª, eu deixei para ver na semana que vem ou no fim de semana esse processo, para ler o processo inteiro, esse que veio. E também ler com atenção, porque eu me limitei ao ofício e fui informada que o processo chegou, falei, semana que vem eu vejo. Então, não sei qual é o sentido que ele mandou, mas, assim, não é a primeira vez que a gente recebe processo aqui com reclamação, com decisão de ministro do Supremo, anulando o acordo e até criticando o acordo. Não é a primeira vez. Não, é claro que não é a primeira vez. Inclusive, diz que o ministro Marco Aurélio andou mandando um Mas aí, que um absurdo. eu percebi. Eu não vi, não, mas eu soube. Foi não. Senhor presidente, eu acho o seguinte, nós suspendemos o processo todo em razão disso aqui. O julgamento do Pleno Supremo não vai mudar, que lá fixou o tema 246. Cabe a nós interpretarmos isso para dar seguimento ao julgamento. Porque se suspendemos todos os processos e, de repente, devolver não vai julgar, e o Supremo, o TST continua julgando os processos deles. Eu estou com aqui julgado em junho agora, da ministra Kátia, e ela colocou aqui na ementa, embora o Supremo não tenha fixado as seguintes questões. Colocou aqui, ficou vencido o voto da ministra Rosa Weber de que o ônus da prova seria do ente público. A maioria julgadora entendeu que o reconhecimento da culpa do ente público exige elemento concreto de prova, não se admitido presunção. Está no voto de junho do TST. Então, eu acho que devemos nós, ainda que arranje uma redação um pouco mais abrangente, não tão taxativa, dar um desfecho para isso. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar. Só um instante, senhor presidente. Eu não vejo o problema disso ser julgado prejudicado, se assim se entender, porque já teve um julgado aqui envolvendo terceirização da CEMIG, foi julgado em 14/7/2016,
Sim. foi considerado também Sim. prejudicado. Eu acho que se a Mas foi do solução for TST? nesse sentido, como a desembargadora Foi Maria do TST? Cecília propôs, Foi julgado por não teria Mas problema. na eu só quero colocar uma questão. Nesse caso, eu queria dizer que eu não fico como relator, não. Eu fico absoluto. Se Mas é for outra devolver coisa, para o TST, eu fico absolutamente vencido e peço a Vossa Excelência designe um relator para Claro. devolver para o TST. Senhor presidente, eu só quero colocar que eu procedimento, trouxe... só um momento, eu só Não pode em ficar- atenção não à observação do desembargador Zé Eduardo, esse é o procedimento comum que se usa aqui, né? Pois não. Senhor presidente, na verdade, o que eu estou percebendo das discussões aqui, pela colocação da doutora Maria Laura e de outros colegas, é que eles entendem a reclamação constitucional como vinculada ao processo em que houve a reclamação. Quer dizer, houve a reclamação, eles não alteram o julgamento dos outros processos em função daquele comando dado em um determinado processo. O tema 246 realmente não fala em ônus da prova. Ele fala, não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. Agora, não fala de quem é o ônus da prova. Mas, por outro lado, no voto do ministro Barroso, tem aqui o julgamento RE 76931 para o acórdão do ministro Fux, em que ele coloca 5 itens. Isso é o julgamento que resultou nesse tema. Em caso de terceirização, a administração pública responde subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, no que respeita aos profissionais que tenham atuado em seu benefício, se restar comprovada falha do poder público em seu dever de fiscalizá-la, culpa em vigilando, ou em adotar as medidas cabíveis em relação ao inadimplemento, precedente a DC 16, César Peluso. 2. Compete à administração comprovar que houve adequada fiscalização, quer dizer, ônus da prova do poder público. 3. Dever de fiscalização da administração acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas constitui obrigação de meio e não de resultado e pode ser realizada através de fiscalização por amostragem, estruturada pelo próprio ente público, com apoio técnico de controle externo, caso em que gozará de presunção iuris tanto de razoabilidade. 4. Constatada pelo poder público a ocorrência de inadimplemento trabalhista pela contratada, as seguintes providências podem ser tomadas. 1. Notificar a empresa contratada, assinando-lhe prazo para sanar a irregularidade. 2. No caso de não atendimento, ingressar com ação judicial para promover o depósito, a liquidação do valor e o pagamento em juízo das importâncias devidas, abatendo tais importâncias do valor devido à contratada. 5. Não é válida a responsabilização subsidiária da administração pública, com afirmação genérica de culpa em vigilando, sem indicar com rigor e precisão os fatos e as circunstâncias que configuraram sua culpa em vigilando. Se for comprovada pela administração a realização de fiscalização por amostragem e adoção das medidas mitigadoras antes indicadas. Prossegue o ministro. Esse entendimento, todavia, embora tenha obtido 5 votos, não prevaleceu. Com efeito, entanto, o Supremo concluiu que o julgamento do RS 760-931, paradigma do tema 246 da repercussão geral. Naquela decisão, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União. Quer dizer, tudo que está aqui foi afastado. Compete à administração comprovar. Não é isso. Isso ficou vencido por 5 ministros do TST, do Supremo. Dentre eles, provavelmente, a ministra Rosa Weber falou que o ônus da prova é da administração. Foi a tese vencida. Agora, nós vamos aqui votar uma tese... Omitendo. Não houve sobre isso, está em aberto. Quem que vai provar? Parecia estar aqui está falando. Isso aqui. Olha que coisa mais louca, não está sendo a minha percepção. Está entendendo assim, a Uma coisa, isso aqui é outra, muito diferente. Não voto estranho, deixa cada um julgar do jeito que Pois Bom, ficou 6 vou- a 5, eu mas vou- eu- foi uma tese vencida. Eu vou fazer o seguinte. Senhores, por favor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou submeter a questão de ordem levantada pela doutora Cecília, eu vou submeter a votação, ainda que seja... Tenho a impressão que não precisa ser de cada um. Eu acho que quem for a favor... Nós vamos brincar de pique agora. Quem for a favor do julgamento, levanta a mão. Quem não for, fica com a mão baixada. A favor do julgamento. Então, quais são os vencidos? Desembargadora Maria Cecília.
desembargadora Emília, desembargadora Maristela, desembargador Zé Murilo, por mim, cada um julga do Zé Murilo e desembargador Júlio. Não é para julgar, não. Cada um decide lá na... Desembargador Paulo Roberto, desembargador Jales. Também, senhor presidente. Desembargador Ricardo, desembargador César, não sei se são vencidos não, hein? E desembargador Marlon. Cada turma continua julgando do jeito que achar melhor. Ué. De qualquer jeito, não vai ter Só se- reclamação. Não vai ter Eu reclamação. estou propondo Para não julgar o IUJ. para se julga ou se não julga, Jó. Quer dizer, fica prejudicado isso aqui. Do julgamento. Primeira votação. Pois é, fica vencido. Bom, então a decisão é pelo julgamento, vencidos os desembargadores. Maria Cecília, Emília Facchini, Maristela, José Murilo, Júlio, Paulo Roberto, Jales, Ricardo, César, Marlon e este que vos fala. Presidente, eu voto no sentido que nós temos que votar. Ah, Não sim. estou entendendo, não. Então, Ana Maria Marlon não. também tem que votar. Então, o resultado é pelo julgamento, pela votação, pela apreciação da matéria, vencidos os desembargadores citados, aqui lidos, e já retificado a questão do desembargador Marlon, que é a favor do julgamento. Então, passamos o julgamento com a palavra o eminente desembargador José Eduardo. Senhor presidente, tem as duas propostas e a proposta do desembargador Sebastião, com a qual também eu não me oponho à redação. Podemos votar as três, ou podemos também, uma sugestão, talvez para buscar o consenso, é o verbete proposto pelo desembargador Sebastião e, nos fundamentos, na raça desigente, eu acrescento que o pleno entendeu que se a fiscalização unicamente pode configurar a responsabilidade ou não, isso não foi objeto da IUJ e que cada turma vai decidir como melhor entender. Se só resolve com o ônus da prova ou não, cada Entendi. turma Entendi. decide. Posso fazer isso também se houver é uma solução de... Agora, Pois não. Mas se cada turma for resolver, perde Pois não. sentido. Então, se houver divergência, eu vou perguntar, há divergência quanto à tese 1. colocação que o desembargador Zé Eduardo fez, adotando o verbete do desembargador Sebastião Geraldo, inserindo nos fundamentos aquilo que ele acaba de citar. A divergência? Qual que é a redação? Então, eu vou colher voto. Então está sendo revisado. Então, vamos ver. Concordo com a terceira opção. Também não. Tem que ser ou a primeira ou a segunda. Então, vamos escolher os votos, que fica melhor. Né? Vamos escolher os da prova. Vamos escolher os votos? Ah, não, desculpa, peraí. Eu li errado aqui o verbete. Deixa eu ler de novo. Eu vi outro verbete. O 11 da prova quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviço terceirizado é doente público em razão do princípio da aptidão à prova, sendo, todavia, incabível... Ah, não, aí eu não concordo. Então, vamos escolher os votos. Senhor presidente, eu acho que seria muito mais fácil, ao invés de adotar a terceira opção prolítica demais, bastaria na primeira colocar ciente da ilegalidade é doente público, porque a reclamação fala isso. E se o ente público tiver ciente da ilegalidade, é ela que tem que arcar com a responsabilidade subsidiária. Aí fica exatamente adequado aos termos da reclamação Nós do teríamos uma Barroso. quarta opção, hein? Bastaria colocar ciente da ilegalidade é doente público antes da prova. E não precisaria dessa redação prolixa aqui, a do 3. É muito prolixa essa terceira opção. Ela é cheia de condicionamentos. Vamos escolher os votos? Vamos? Podemos escolher os votos? Podemos escolher os votos? Desembargadora Lucilde. Primeira opção. Desembargador Rogério. Desembargador Fernando. Primeira. Desembargadora Maria Laura. Primeira. Desembargador Renaud. Primeira. Desembargadora
Perdão. Emília Facchini. Maria Emília. Segunda, desembargador Júlio. Eu não posso fazer minha proposição, não, né? Pode, eu até perguntei. Vamos fazer uma quarta? Eu votaria assim, ciente da ilegalidade, aí viria a primeira opção. É doente público, ônus da prova, etc, etc. Então, seria a quarta opção. É a quarta, é. Eu colocaria assim, ciente da ilegalidade. Aí vem, é doente público, ônus da prova, etc, etc. O resto é igualzinho, tá ali. É o que está na corda do Supremo. O problema dessa ciente, qual vai ser essa ciente? Desembargador Maria Lúcia já votou. O juiz vai ter liberdade de interpretar essa ciência. Desembargador Maria Lúcia já votou. Desembargador Júlio. Desembargador Ricardo. Desembargador Maria Lúcia. Aquilo ali ficou uma Primeira opção? Pois não. Desembargador Zé Murilo. Inclusive, essa questão dessa instrução normativa aqui, que faz referência à lei, faz referência a decreto, faz isso, aqui está óbvio, aqui, está vendo aqui, estou dizendo aqui nessa instrução normativa do Ministério do Planejamento, fala que a responsabilidade da fiscalização é do ente público. Como está na lei, ele tem que, e ele é responsável por isso. Então, peço bem, fico com a primeira opção. Primeira opção. Desembargador Ricardo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia. Como a doutora Cecília, eu tenho muita dificuldade de votar essa questão. E Vossa Excelência bem definiu. É uma questão sensível, delicada, Ministério do Planejamento. porque você esbarra em decisões ou do Supremo ou do TST, inclusive tem que colocar vai de encontro ou ao encontro, dependendo da solução. E em se tratando de ônus da prova, eu encontro a primeira dificuldade na Constituição Federal, no artigo 37, que me dá a legitimidade dos atos da administração. Significa que a administração, por conta dessa legitimidade, ela não precisa fazer prova da legitimidade de seus atos. É presumida essa legitimidade. Segundo ponto é a questão da aptidão para a prova e de ônus da prova, porque nós temos, e usamos no direito do trabalho toda hora o princípio da aptidão para a prova, só que com o CPC e com a Lei 3.467, a questão da aptidão para a prova está muito bem definida no CPC, na CLT, no artigo 818, atribuindo ao reclamante. E para que eu faça a inversão do ônus da prova, eu tenho que justificar no processo, eu não posso ter uma regra geral para todo caso, simplesmente dizer que a aptidão é da empresa. Então, eu compreendi a aflição da doutora Maria Cecília, e acho que ela tem razão. Entre todas as opções, eu ficaria na segunda, porque eu não gostaria de entrar nessa situação, que ela é muito peculiar, essa de ônus da prova. A gente verifica isso no processo. Pois é por isso que eu votei também pela não votação. Mas eu voto pela não votação, devolver ao TST, justificando. Sim, mas... Nós já ficamos vencidos. Ponderações da doutora Cecília, eu não vou. Agora tem que ser. Segunda opção, desembargador. Tem que escolher Manifestação uma da delas, né? doutora Cecília, vencido, eu voto na segunda opção. Eu já fiquei vencido também. Segunda opção. Desembargadora Denise. Primeira opção, presidente. Desembargador César. Sabe, doutor Sebastião, acaba endossando Sebastião, a minha, perdão. fica lá na Senhor bola. presidente, o que me preocupa na primeira opção, que eu acho que o ônus da prova é do ente público, sim, mas o Supremo claramente definiu que por isso eu não posso julgar. Quando diz aqui, para que não lhe seja imputada responsabilidade, então eu já estou dizendo, olha, se não cumprir o ônus da prova, ele é responsável. Isso nós estamos batendo de frente com o tema 246, sedimentado no Supremo Tribunal Federal. E o que eu vou sinalizar para todos os juízes de primeira instância? Agora o TRT resolveu enfrentar o Supremo, basta eu aplicar essa nova súmula da inversão do ônus da prova. Eu até julgava assim, eu acho até que é o mais justo, mas o Supremo, o plenário, disse que não. Por isso que me preocupa isso, quando eu falo, olha, é o ônus para que lhe seja imputada a responsabilidade, eu já estou, inclusive, dando a consequência, se não cumprir o ônus. Isso é que é o problema da primeira opção. Por isso que eu fiz a terceira, para tentar atender lá a determinação do TST, julgar, mas apontar os caminhos do julgamento. Talvez, então, se a prevalecer dessa forma, seria melhor não conhecer mesmo e devolver, dizendo dos embaraços que tem a ficar dessa forma, indicando para toda a comunidade mineira que, se não cumprir umas provas, já é responsável. Então, eu mantenho a minha opção.
Terceira opção, desembargador Paulo Roberto. Presidente, sem nenhuma dúvida, terceira opção. Terceira opção. Eu sou para não votar, como superou, eu estou com a terceira opção. Desembargador Zé Murilo migrou para a terceira. A minha lá. Desembargador César. Terceira opção. Basta a ciência da ilegalidade. Primeira. Terceira. Terceira opção. Senhor presidente, eu também fico na terceira. Já está registrado. Eu ficaria até com a quarta. Desembargador... Eu, terceira. É tudo igual, só que ele desdobra muito. Terceira opção. Tem que haver ficando Desembargador tirar a responsabilidade. Emerson. Terceira opção. Desembargador... Estou vendo aqui de novo. Jales. Senhor presidente. Desembargador Jales, Vossa Excelência está escondido. Foi, não, estou aqui. Estou na frente dele, eu vou achar sair. Senhor presidente, eu votei para que não fosse concluído esse julgamento. Porque se o Supremo Tribunal Federal ainda não pacificou sua jurisprudência, eu acho que nós não podemos tentar, de baixo, pacificar. O Supremo ainda não pacificou. Eu sempre votei entendendo que o ônus da prova é de quem alega. No fato impeditivo, a reclamada é que tem que provar, sendo a União ou não. A nova lei da terceirização agora veio dar responsabilidade para aquele que terceiriza sem fazer referência à União ou a qualquer outra parte. Então, é geral. A partir do artigo do parágrafo 5º do artigo 5 da lei que tratou legalizou a terceirização, todos que terceirizam são responsáveis. Eu sempre julguei assim, mas, como foi ponderado aqui, houve votação, um tema no Supremo Tribunal Federal e falou que não é. Então, eu vou seguir o Supremo Tribunal Federal, vou ficar com a segunda opção. Segunda opção. Desembargador Emerson. Já votou. Já votou com a votou. terceira. Desembargador Fernando. Primeira opção. Primeira opção. Desembargador Zé Eduardo, relator. Desembargador Paulo Chaves. Quarta opção. Aí, Júlio. Quarta opção. Aí, Júlio. Desembargador Maristela. Estou sozinho. Segunda opção. Primeira? Segunda. Segunda opção. Desembargadora Thaísa. Primeira. Primeira. Desembargadora Rosemary. Segunda. Segunda. Desembargadora Ana Maria. Primeira opção. Primeira. Desembargador José Marlon. Senhor presidente, eu voto com a segunda, muito a contragosto, mas com a segunda opção. Para contrariar o Supremo. Maria Cecília. Eu também vou votar com a segunda opção. Segunda opção. Desembargador Lucas. Senhor presidente, eu estou vendo claramente são coisas distintas, a responsabilização automática e o ônus da prova. Então, por isso, estou votando com a primeira opção. Desembargadora Paula. Primeira opção. Desembargadora Adriana. Primeira opção. Desembargador Marco Antônio. Primeira opção. Desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. Primeira. Eu também voto com a primeira. Já estão sentindo. Que bravo. É a primeira, né? Regras processuais Ô, Cici, o empregador tem que cumprir as normas de segurança. Está na lei. Não é o empregado que tem que fazer a prova de que ele não cumpriu? Isso acontece. Não tem problema nenhum. Agora, na hora do exame, a gente mitigava. Podia ficar na segunda tranquilo. Então, já descumpriu o dono da prova dele. Eu ia jogar para o reclamante. Tem jeito de provar, ué. Aqui, eu não estou vendo O caso fiscalização. também a gente pode sair de uma aí para outra, fiscalização. da sua, né? Eu não tenho que fazer prova. Como é que eu vou fazer Qual que é o prova? código para... Tô botando na terceira, mas se tiver, eu vou botar na 25. Não tem nenhum. Segunda mesmo. E eu ia manter o meu direito de julgar. Fora para a súmula 25. Nós não podíamos julgar. Fora para a súmula 25. Para a tese. Não, para tese aí vai dar. Tese vai dar. Ele vai ser estudado. Mas quando tiver, por exemplo, 17 votos, eu ligo para a primeira, alguém Eu vou para a primeira também.
Eu vi, Qual opção? Sebastião está mais. A terceira. A terceira, você acha que resolve? 17 votos com a primeira opção, 7 com a segunda, 6 com a terceira, 2 com a quarta. Tese jurídica prevalecente. A tese Só para dar são suma, eu quantos vou para a votos? primeira. A tese Primeiro, jurídica são quantos 18. Tese jurídica prevalecente. Quantos votos precisa? Para a tese precisam quantos votos? Quantos votos necessários para a tese? Para a súmula, tese já deu. Não, para a tese. Maria 5, 17. Eu sei, mas eu estou perguntando quantos votos são necessários para a tese. A partir de 17? É porque eu estou migrando para a primeira também. Já. E para a súmula? Vou migrar para a primeira. Qual que é o código? A súmula são 25, não é isso? 25. Não chega, não dá. Quem quiser ir, vai para lá. Cancela. Só lembrando que agora é Vamos obrigatório seguir súmula, Desembargador Zé viu? Murilo, Eu vou para a primeira também. vai para a primeira. Vai ver se dá suma. Não, também. Tanto faz. Também obrigatório. Está Doutor lá Júlio na também 19. Então, 19 Esteban. em razão da migração feita pelo desembargador José Murilo e pelo desembargador Júlio Bernardo Carlos. Tese jurídica prevalecente. 19 Senhor votos. presidente, Senhor presidente, pela ordem. Posso quando se proclamar? trata de súmula, não tem que continuar em sessão até que todos os membros votem? Não. Aqui não. Senhor presidente, pela ordem. Uma vez foi retirada a quarta opção, eu migo para a primeira. Paulo Chaves. Paulo Chaves. Foi não, Dilma. Uma vez foi retirada a quarta opção, eu migo para a primeira. Liga para a primeira. 20 votos. Senhor presidente, podia ler, por favor, o nome dos que ficaram vencidos na segunda opção? Pois não. Está chegando a súmula. Aí deu maioria. Vencidos com a segunda opção: desembargador Emília Facchini, desembargador Ricardo Antônio Moalen, desembargador Jales Valadão, Maria Estela, Rosemary, José Marlon e desembargadora Maria Cecília. 4, Posso proclamar? 7. Tese jurídica prevalecente, primeira opção. E assim se decide. Vamos andar. Observância obrigatória, né, presidente? Essa de virar tese jurídica desprevalecente. Também. Vamos continuar. Muitas reclamações contra nós, eles vão resolver. Nós temos 4 reclamações agora. Agora eu vou começar a botar essa discussão. São idênticas da Confederação Nacional da Agricultura, que são idênticas. Então, eu vou pedir que a secretária faça o pregão conjunto. Desprevalecente. Pregão. Item 3, reclamação 10.912-57-2017. Relator, excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Reclamante, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Reclamado, Cledimar Fernandes de Oliveira. Item 4, reclamação 11.235-62-2017. Relator, excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Reclamante, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Reclamado, Vicente Concesso de Freitas. Item 5, reclamação 11.378-51-2017. Relator, excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Reclamante, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Reclamado, Jorge Eustáquio Miziara. Item 6, reclamação 11.654-82-2017. Relator, excelentíssimo desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Reclamante, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Reclamado, Berria Calixto Nunes. Bom, são reclamações. Tem que fazer. As teses prevalecentes. São processos idênticos e que já foram objeto de julgamento anterior. Já tem maioria já firmada pela corte. Posso concordar, mas parece que Alguns a ficam composição... vencidos, mas é pelo não conhecimento da reclamação. Exato. É a maioria. Eu não tenho certeza se eu julguei. Você arruma para mim uma lasanha, não aquela... Bom, nós tínhamos a seguinte votação. Vou pegar do voto do Pepe. Não admissão da reclamação. Eu vou ler pela ordem que está aqui.
aconteceu isso. O movimento foi de que o verbete não trata de sem querer cometer nenhuma Ela era responsável pelo PJR pauta na época que eu era presidente. deslize, Na nossa mas administração, pela ordem que está aqui. novíssima. Pela não admissão. Juiz de primeiro Desembargador grau, Márcio primeiro Flávio, registro. desembargador Lucilde, desembargador Rogério, desembargador Luiz Otávio, desembargadora Emília Facchini, desembargadora Maria Lúcia, desembargador Zé Murilo, desembargador Ricardo Antônio Moalen, desembargador Paulo Roberto de Castro, desembargador César Pereira da Silva Machado, desembargador Jorge Berg de Mendonça, Isso aí é contra desembargador todas elas. Né? Jales Valadão Cardoso, desembargador Fernando Antônio Viegas Peixoto, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Maria Estela Alves da Silva, desembargador Thaisa Maria Macena de Lima, desembargadora Rosemary de Oliveira Pires, desembargadora Ana Maria de Amorim Rebouças, desembargador Marco Antônio Paulinelli. Eu também estou nessa lista aí, viu? Que eu votei pelo não conhecimento, pela inadmissibilidade. Desembargador Júlio Bernardo do Carmo, desembargador Lucas, Não cabe a reclamação. desembargador Rodrigo também, desembargador Rodrigo, pela não admissão. Portanto, seria a maioria. Senhor presidente, só tem um fato novo, não sei se vai influenciar ou não muito nisso, mas depois do último pleno, o TST aprovou a Edição Normativa 41 de 2018 e falou claramente que as TJP conservam a natureza vinculante. O pleno do TST disse isso, que a natureza dele é vinculante. Nessa última Edição Normativa foi baixada pelo TST. O que tem? Então, se é vinculante, nós julgarmos contra, qual será o instrumento jurídico para O corrigir? recurso de revista Sim, mas só no ativo do pleno do TST. tem que ter direito ao contraditório Mas constitucional. a lei Isso é determina reclamação, quando é que cabe reclamação. A reclamação, no sistema daquela lei que introduziu, Ele é diz só que é na vinculante e transcendência cita o fundamento e legal. no recurso Observa que repetitivo. como elas acabaram, como elas acabaram, Aí entra com recurso de revista e discute no TST. não, e tem outra coisa, como as UJs acabaram, falou aquelas que antes disso continua vinculando, mas não quer dizer que cabe reclamação contra elas. Né? Só fiz o registro. Eu Como acho elas que acabaram, falou assim, aquelas que foram julgadas continuam prevalecendo, continua vinculando, mas Vincular isso na não turma, quer dizer senão- que Vincular na turma, Exatamente. senão cada jogador vai É. jogar do jeito que ele quer. continua O que tem que vinculando, fazer é mas vincular. se você não obriga, Para não cabe ultrapassar o mero reclamação. acordo de cavalheiros. Senhor presidente, eu gostaria, na condição de relator, só esclarecer minha posição sobre essa questão que eu não tive oportunidade, nos últimos 3 plenos eu tive de férias, não tive presente. Como bem ressaltado pelo desembargador Sebastião, foi votada agora, esses dias, pouco tempo agora, tem menos de um mês, a IN 41, e que expressamente deixou consignado que são vinculantes. Continuam vinculantes, que o dever do tribunal Bom, aí, se não tem essa reclamação, qual que é o instrumento? O que vai acontecer? Vai onerar a Corregedoria Nacional. Nosso tribunal vai começar a onerar a Corregedoria Nacional. Então, eu acho que é o instrumento que tem essa reclamação que o próprio tribunal resolve aqui. Não manda nada para a Corregedoria Nacional, isso. Então, eu acho que, em diante da IN 41, talvez fosse o caso do pleno repensar sua posição. Sim. Então, eu indago se aqueles que são pela não admissão mantêm a sua posição. Excelência, eu vou mudar de lado. Vou passar a conhecer. Admitir. Pois não. Tem uma outra questão, presidente, que pela ordem, só para acrescentar os argumentos do relator, é que o que o TST entende? Se o TRT tem aquele posicionamento do pleno, os órgãos fracionários não podem decidir diferente. Então, se decidir diferente, ele vai mandar voltar para o pleno aplicar. É o pleno que tem que aplicar. Então, esse instrumento da reclamação, eu sempre votei pela admissibilidade, e continuo votando pela admissibilidade, porque esse instrumento de reclamação é onde a parte, o jurisdicionado, por economia processual, vai buscar a aplicação do entendimento uniformizado do TRT, do regional. Porque senão ele vai ter que ir lá no TST, e o relator no TST vai mandar voltar. E vai mandar o pleno aplicar aquele entendimento.
Mas o problema é o seguinte, Então, a pode questão ser é essa. Eu acho que nós vamos ficar nadando contra a corrente de uma forma apenas para retardar. Pode ser que a turma entenda que naquele caso concreto não há aplicação do precedente. Sim, mas aí o mérito. Não, mas aí não cabe, reclamação. Mérito aplicar o precedente. Não, mas se o caso escapa da Por isso que a parte tem um recurso de revista. Exato. A revista ela pode discutir de sempre, ó, esse caso aí não está enquadrado na súmula Mas a ou na turma tese. tem que falar Vai discutir na revista, para não na aplicar, reclamação. como justificativa para não aplicar. Ela tem que falar isso. Você tem o meio adequado para a revista, para que reclamação? Senhor presidente, eu estou votando pela admissibilidade. É assim que meu nome está registrado? Nós acabamos de... Senhor presidente, doutor Márcio Lucas. Pois não. Eu vou votar pela admissibilidade. Admissibilidade. Também, por favor. Desembargador Lucas, É melhor então... colher os votos de novo, tudo. É. Colher de novo, já Mas foram diante três, desse fato três novo. Então votos são. que inovaram. Os que, o restante O mantém. César, a Cecília, mais Então um, são. 3 votos. Eu já estava na admissibilidade, eu só confirmei. O desembargador Lucas alterou o entendimento e está votando pela admissibilidade. A desembargadora Cecília, que não havia se manifestado ainda, está votando pela admissibilidade. O César também. Já me manifestei em outros julgamentos. Nós vamos fazer a contagem para verificar. Eu não tenho resíduo. Eu não tenho resíduo, mas estou fazendo uma coisa. Quase tudo quanto é apelo, eu julgo tudo monocraticamente. Tudo com despacho. Quase todos os apelos eu julgo monocraticamente. Quase despacho. E esse negócio de PCAE, Não, mas eu estou escolhendo. contribuição previdenciária, esses têm que estar chegando demais. Esse também de maneira. Eu ponho sempre, eu só vi isso, tal. Isso aí já está decidido. 20 desembargadores não admitem, 12 admitem. Eu proclamo, portanto, por maioria, o egrégio pleno não conheceu da reclamação. 12 admitem e 20 não admitem. Lá, por exemplo, eu tenho para distribuir para a maior comunicação. Senhor presidente, é só para observando... Senhor presidente, Tem a questão- só você observando o regimento, né, designar um relator. Redator. A primeira divergência, Quantos, então, os 4 admitiram. Eu já tenho. o primeiro, Aí os olhos não olham, por exemplo, mais antigo. Pois é, mas nos 4, o relator admitia. Quais são os relatores? Mais antigo que não admite, doutor Renault. De todos os 4? Desembargador Zé Eduardo é relator dos 4, né? Mais antigo. Quantos no não conhecimento? 12 não admitem. Doutora Maria Laura. 12 não Tá bem, obrigada. O PCAE, hoje, por exemplo, às vezes já está na sentença que tem que seguir até. Aí é só pela No PJE. Desembargador Ricardo. aquele negócio de desconsideração de personalidade jurídica, que a parte está respondendo que o juiz não observou as. Tem um monte. Deixou o namorado ali? Simplesmente lá, tem que seguir. Isso depois você pode acrescentar alguma coisa se quiser, porque eu sou mais direto. Eu vou designar relator. Aquele negócio da União vem Ah, Não um caso concreto. vem falando que ela não mas digitalizado, tudo, achar obrigado assim, não tem muita coisa. O que mais? Tem muita coisa. Isso é muito, por exemplo, Quem é? eu tenho para distribuir hoje 21%, sobre essa distribuição na secretaria tem 21%. Desembargadora no CILD, que é a primeira divergência. Você vai ficar com 4 redações. Designada redatora, desembargadora do CILD.
Senhor presidente, doutora Thaisa tem uma consideração para fazer. Pois não. Me parece um dos acordos, objetos de reclamação é da 10ª turma, e a doutora Lucilde, ela é a relatora. Tem algum impedimento? Ela é relatora? Ela vai julgar a reclamação. E o J, reclamação? Ela é relatora? Relatora do acórdão da 10ª turma, que a reclamação foi em cima desse acórdão. Ia ser revisora e eu sou terceira, né? Esquisito. Vossa Excelência podia ter falado antes. Mas é só Ela ia ficar até de redatora. Senhor presidente, Pois não. lá no tribunal, nesse ela quando não é pudesse suscitado nem o votar, incidente, a ou o doutora Ana processo Maria foi tá julgado ou falando, não. né? Se ele não tivesse sido julgado, suscitado o incidente, é cargo de sobresta. É. E, dado o posicionamento do pleno, a turma segue. Agora, se já julgou na turma e já transitou julgado ou está em vias de recurso, então já morreu o assunto. Não interessa se você está votando aqui. Então não há impedimento. Não, aí devolve lá, né? Então não há impedimento. Só devolveria Vossa se a Excelência turma tivesse sobrestado o julgamento no sobrestado. O vice-presidente devolve para ele. Não conhece. Agora preciso olhar direito, que eu já recebi 2 lá que O não, que, não é Manteiro? caso. Por que você recebeu 2? A vice-presidência está devolvendo para você decidir em conformidade com o que foi decidido na UJ. Só que aí eu não estou olhando direito, 2 que eu recebi não era caso. Ah, não era caso. Inclusive, Tem muito que foi sobrestado sem... Não, o problema é que tem muito processo que foi sobrestado sem ter motivo para sobrestar. Não era exatamente a hipótese. E aí, isso eu tenho visto. Muita coisa que está sobrestada sim, não, até eu nem não era para sobresto, não. Eu sobrestar. sobresto quando é possível. Os que eu recebi eram Aliás, tem uns até que é o caso que vai... Na nossa turma lá, dependendo, a gente fala, vamos... Bom, e assim se decide. Presidente, está encerrado esse processo? Vai apregoar outro? Se a Não. decisão é Já? essa, e assim se decide, não conhecidas as reclamações, redatora, a desembargadora Lucilde. Ah, tá. Se decide por maioria, vencidos os nomes. Os nomes que conheciam. Aqueles que não foram citados. Antes de apregoar outro processo, eu gostaria de propor ao pleno, eu acabei de saber agora pelo WhatsApp, chegou aqui uma notícia tristíssima do falecimento da juíza Gisela Ávila Lutz. A Gisela é uma juíza de 1º grau do Rio, da 1ª região, que quando eu estava na presidência, ela era responsável pelo Comitê Geral do E-Gestão, em Brasília, na época do ministro Leverhagen. Ela estava convocada em Brasília e, cuidando do E-Gestão lá, era responsável a nível nacional. Então, agora, e eu tinha muito contato com ela na época, né? E nós todos aqui, o doutor Ricardo Morhalen, que era o nosso coordenador do PJE, a nossa servidora Nádia, que trabalhava diretamente com ela, assim, confiava demais na Nádia. Então, acabei de ter essa notícia aqui, que, lamentavelmente, ela faleceu de câncer, assim, uma fulminante. Aconteceu hoje. Então, gostaria de propor ao pleno uma menina nova, bonita, animada, competente. Gostaria de propor um voto de pesar e, comunicando a família, parece que ela tem uma filha adolescente, comunicando a família e ao Tribunal do Rio, e também ao tribunal, porque é bom que o tribunal saiba que o Tribunal de Minas reconhece o trabalho e o valor da doutora Gisela Ávila Lutz. Perfeitamente. Com a nossa adesão, senhor presidente. Com a adesão de todos nós. Presidente, eu gostaria de endossar integralmente as palavras da colega desembargadora Maria Laura, porque, efetivamente, a doutora Gisela era uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na magistratura. Atualmente, ela era juiz auxiliar do ministro Renato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela por cerca de 4 a 5 anos e sempre me impressionou a dedicação dela à Justiça do Trabalho, ao TST, ao Tribunal da 1ª Região e efetivamente fará falta. Foi não, perfeitamente. Com a adesão de todos nós e da outra representante do Ministério Público. Senhor presidente, Foi não. eu gostaria de indagar Vossa Excelência e constou meu nome como vencida esse julgamento número 3, porque eu conheço, entendo cabível a reclamação. Vencida. Eu não sei se constou meu nome como vencida.
Admite, é. Admite, vencida. Ah, pois não, obrigada. Então, vamos ao próximo. Matérias administrativas, item 1, MA 368-2018, homenagem ao desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, atribuição do nome à Escola Judicial do TRT da Terceira Região. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de ter vista dessa matéria. Vista? Pois não. Algum desembargador quer adiantar o voto ou não? Ou espera a vista? Todos esperam a vista. Não tem urgência. Vai fazer diferença. Tem urgência, deixa depois da vista. Todos esperam a vista. Não é por nada, não. Poderia votar, mas como ele pediu vista em deferência, eu espero. Autos com vista, processo com vista para o desembargador Zé Eduardo. Eu sempre espero, porque se eu não puder vir no próximo pleno, eu não posso. Mas eu venho. Próximo pleno, né, desembargador? Sim, o prazo Tem urgência. Deixa eu falar o que você quer falar, ué. Item 2, Não, matéria administrativa a do 382-2018, encerramento de projetos do Plano Estratégico 2015-2020, proposição SEG 2 de 2018. Tem orientação. Alguma divergência? Acho que não tem proibição. Aprovado. Aniversariantes do mês. Desembargadores João Bosco Pinto Lara, Ricardo Antônio Moalen, Rodrigo Ribeiro Bueno e Maria Estela Álvares da Silva Campos. Senhor presidente, pois não. É só uma dúvida aqui para uma questão, gostaria de conversar com o, não sei se é desembargador, que tem o CPF 195-905-555-691. Só quem é, depois eu converso. E aqui não tem o nome. Está presente? É o desembargador que é 195... É da Receita Federal, rapaz. 195-905-55691. Está presente não, né? Vou pagar a restituição, não sou eu. Doutor Zé Eduardo está acumulando a auditoria da Receita Federal. Não, hoje tudo é CPF, meu filho. Eu não tenho nem o número conhecido. Hoje qualquer coisa é CPF. Eles não perguntam o nome, não. Perguntam qual o seu CPF? Alguma manifestação? Até criança. Não basta a drogaria Araújo mandar a gente digitar lá. A drogaria Araújo, o supermercado, todo mundo, posto de gasolina, todo mundo. Alguma outra manifestação? Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos os presentes e vamos ao órgão em seguida. A minha bebê